interessante é que a palavra mar, no seu aspecto simbólico, ela fala de separação. Separação. Então, nós temos o mar dentro da contextura bíblica, falando dele no sentido literal, e nós temos o mar no sentido simbólico, falando desse caos, dessa agitação. Só que no texto do Apocalipse, 2 vezes nós vamos ver a palavra mar nesse sentido simbólico aparecendo. Primeiro, está aqui no capítulo 4, verso 6. Agora vamos lá para Apocalipse, capítulo 15, verso 2. É a segunda vez que aparece a palavra mar. E vi como um mar de vidro misturado com fogo. Eu vou já falar sobre isso. E também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem e do seu sinal e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham harpas de Deus. Então você tem aqui no verso 4, no capítulo 4, verso 6, mar de vidro. E você tem novamente aqui em Apocalipse, capítulo 15, verso 2, 2 vezes aparecendo a expressão mar de vidro. Então, em primeiro lugar, esse mar aqui de vidro, ele é transparente, translúcido, é claro, e ele está diante do trono de Deus. Se esse mar está diante do trono de Deus, como vidro puro, cristalino, ele tem aqui apenas um aspecto simbólico. É isso que o próprio texto está mostrando para nós. Ele está diante de Deus, pode voltar para lá, para aquela outra passagem. Ele está diante de Deus para representar algo. Observem que nós falamos da distância. Quando nós lemos o capítulo 4, João ele vai ser levado para uma cena onde ele vai ser arrebatado, que dali ele vai ver e vai contemplar as coisas no céu, quando Deus diz, sobe para cá. Então, quando Deus diz para ele subir, ele começa a perceber lá em cima que há uma distância entre aquilo que está no céu e aquilo que está na terra. Então, ele não contempla o mar na terra, mas ele contempla o mar que está diante de Deus. Ou seja, o mar que está diante de Deus é para mostrar que algo está distante, é para mostrar que agora está falando de algo celestial, é para mostrar que algo está transparente diante de Deus. Na verdade, esse mar de vidro, ele é um lembrete. Mas como nós estamos tratando, primeiramente, sobre a definição dele, com essas colocações, e aí você vem para o Velho Testamento. E no Velho Testamento, nós atentamos para essa palavra mar, que quer dizer caos, perturbações ou multidões, e assim por diante. Mas também fala de separação. Então, o mar de vidro, aqui no próprio texto do Velho Testamento, esse mar de vidro, ele fala de distância, ele fala de separação entre a santidade de Deus para com o homem. Ou seja, Deus, ele conhece tudo. E como Deus é santo, é transparente, é claro, esse mar de vidro dentro do Velho Testamento representa isso. Vamos ler aí Êxodo, pode ler aí, 24, verso 10. Olha o que diz a Bíblia. Êxodo 24, 10. E viram o Deus de Israel, e debaixo de seus pés havia como que uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Olha, só para os irmãos terem uma ideia, como a Bíblia ela se harmoniza, nós estamos falando do Velho Testamento. E o que o Êxodo fala, o Novo Testamento vai replicar. Inclusive o próprio livro do Apocalipse, ele está mostrando essa realidade. Então, mar de vidro lá no Velho Testamento tinha esse simbolismo de caos, de multidão, tinha esse simbolismo de distância, mas também falava da separação entre Deus e o homem. Falava também da separação entre o Criador e a criatura. Deus, como ele é eterno, sempre eterno, poderoso, então ele é claro, ele sabe de tudo, ele vê tudo. E o homem é simplesmente uma criatura. Por isso que esse mar de vidro, ele representa isso dentro do Velho Testamento. Coloca lá os apontamentos para os irmãos acompanharem. A terceira coisa é o que esse mar de vidro ele representa para a igreja.
Agora vem o mais interessante. Por que que o mar de vidro está diante da presença de Deus? Enquanto que aqui na terra o mar fala de agitação, o próprio Senhor Jesus em Mateus 24 falou de maremotos e de outras situações do mar em agitação. Quando você lê Apocalipse 13, coloca aí, verso 1, olha o que diz a Bíblia. Apocalipse 13, 1, só para os irmãos observarem. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Isso. E sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Então veja que a besta, nós temos uma que vai surgir do mar e a outra que vai surgir da terra. Então veja que uma vai surgir dessa agitação, desse caos. O mar em agitação, na Bíblia, ele fala de caos. Porém, como nós falamos no Velho Testamento, o mar fala de caos, o mar fala de multidão, o mar fala de distância, o mar fala de agitação, o mar fala de separação entre Criador e criatura. Mas e no Novo Testamento, pastor Aziel? O que esse mar, diante de Deus, ele representa? Coloca lá o versículo do Apocalipse. Esse mar aqui de Apocalipse, como vocês estão vendo, e havia diante do trono um mar de vidro semelhante ao cristal. Isso aqui é muito interessante porque está dizendo para a igreja que perante esse trono de Deus está esse mar como um símbolo, deixando claro que toda a agitação passou, que todos os pecados já foram perdoados, que toda a vida de agitação, de tumulto, de conflito na terra já passou. E agora nós estamos diante de um mar semelhante ao cristal, transparente, marcado de paz e pureza, que o Senhor Jesus Cristo, pela sua morte na cruz, nos deu o direito de ter agora a tranquilidade celestial. Olha, irmãos, isso aqui é muito importante. Quando nós olhamos para a Bíblia, sempre que o povo de Deus atravessava algo, por exemplo, atravessar um mar vermelho, era sinal de vitória. Atravessaram, quando você lê o 14 e o 15 de Êxodo, a Bíblia diz no capítulo 3 de Josué, quando os sacerdotes foram passar o Jordão e colocaram a arca, as águas se fizeram um montão. Quando você lê o livro de 2 Reis, capítulo 2, a morte de Elias, aliás, o arrebatamento de Elias, a Bíblia diz que ele passa o Jordão com uma capa, ele bate e as águas se abrem. Veja algo muito interessante aqui, Elias estava prestes de ser arrebatado, e quando nós cantamos na harpa cristã, quando o Jordão passarmos unidos, atravessar o mar é sinal de grande vitória. Atravessar um mar, irmãos, é sinal de que a morte não derruba ou mata crente. Isso aqui é muito importante, porque quando nós atravessamos esse mar, é o mar da vida, o mar da agitação, o mar dos problemas, o mar do tumulto. Nós vivemos desses mares da vida, dores, aflições, câncer, doença. Mas todas as vezes que o povo de Deus atravessava um mar, era sinal de vitória. Por isso que a Bíblia diz que Miriam cantou quando atravessaram o mar vermelho e viu o Faraó, o exército de Faraó destruído. O povo de Deus atravessou o Jordão e fizeram um memorial. E o Elias, quando ele passa o Jordão, já era o último momento da vida dele. Por isso que um dia nós vamos cantar: quando o Jordão passarmos unidos e entrarmos no céu, veremos lá, como a areia da praia os remidos, ó que gloriosa vista será. Então deixa eu dizer uma coisa, tem muitos crentes que não vão conseguir atravessar o Jordão, porque vão ficar sepultados no mar desta vida. Vocês sabiam disso, irmãos? A Bíblia diz, vamos lá para 1 Coríntios 10, veja se é o verso 4, 1 Coríntios, isso aqui é muito importante. Olha o que a palavra de Deus diz, pode passar, aí mostrando a história.
Olha aí, é esse texto, vai lá, lê aí. Mas Deus não se agradou da maior parte deles. Está vendo? Por isso foram prostrados no deserto. O povo que mais recebeu milagre, que mais recebeu bênção, que mais viu prodígio, foi Israel. Mas ficaram como cemitérios no deserto. Não conseguiram atravessar o Jordão, a velha geração. Sabe por quê? Escute bem, meus irmãos. Pecados que nós achamos que é tão simples, mas que estão se repetindo ainda hoje. Vamos ver, olha o verso, vamos começar do verso 2. Olha aí, olha o verso 2. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Eles passaram o mar vermelho, viram o mar vermelho se abrir, que vitória receberam, olha aí. Todos comeram de uma mesma comida espiritual. Todos tiveram direito às bênçãos espirituais, vamos lá. Eram todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Olha, veja a expressão todos. O Senhor Deus não deu metade para um ou para outro. Todos tiveram o mesmo privilégio. Vamos lá. Deus não se agradou da maior parte deles. Está vendo? Por isso foram prostrados no deserto. Quais eram os pecados? Cobiça. Quais eram os pecados? Idolatria. Quais eram os pecados? Murmurações. Qual era o pecado? Tudo que, se nós não tivermos cuidado, isso vai atrapalhar a nossa entrada no céu. Coisa simples, murmuração, idolatria, está lá no texto. Agora, a Bíblia diz que eles ficaram prostrados. Por quê? Porque queriam bênçãos, eram abençoados, mas Deus não se agradou deles. Por quê? Comportamento inadequado. Tem crente que gosta de bênção, tem crente que gosta de vitória, mas tem crente que não tem um viver que agrada a Deus. E só vai atravessar o Jordão aquele que procurar guardar a palavra de Deus. Então isso aqui é muito lindo, isso aqui é muito importante, porque João olha e vê o mar, mas não é um mar em movimento. Um dia toda essa nossa dor vai se acabar. Um dia todos esses nossos problemas irão cessar. Porque no Salmo 46 é dito: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Mas quando João olha e vê o mar de vidro perante o trono de Deus, era Deus dizendo: eu estou no controle de tudo. Enquanto lá embaixo era agitação, era morte, era doença, eu já tinha preparado aqui um céu de paz e tranquilidade para o meu povo. Eita, glória a Deus! Levante a sua mão e diga glória a Deus. Diga comigo bem forte: o mar desta agitação vai passar. Eita, irmão, pode crer, irmãos, pode crer, oh glória a Deus, aleluia. E tem uma coisa, irmãos, ele diz que o mar era de vidro, e ele reforça dizendo o quê? Semelhante ao quê? Ou seja, pureza. Ele ainda reforça, ele diz assim: esse mar de vidro, ele tem a pureza como do cristal. Isso aqui é uma coisa que todo crente deveria colocar no seu coração. Veja aí Êxodo 30, 18. Rapidinho, para a gente fechar aqui. 30, 18 a 21. Vamos lá. Farás também uma pia. Lê daqui que esse bicho ainda está prestando. Joga ele para o mato. Farás também uma pia de cobre com a sua base de cobre para lavar, e a porás entre a tenda da congregação e o altar, e nela deitarás água. E Arão e seus filhos nela lavarão as suas mãos e seus pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram, ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as suas mãos e os seus pés, para que não morram, e isto lhe será por estatuto perpétuo a ele e à sua descendência nas suas gerações. Muito bem, agora 1 Reis 7, 22, 23. 1 Reis 7, 22, 23. Anote isso aí, você está vendo a palavra pia. A palavra pia, não é isso? Pia. Tá aí, vamos lá.
E sobre a cabeça das colunas estava a obra de lírios, e assim se acabou a obra das colunas. Isso. Fez mais um mar de fundição. Olha, irmão, a Bíblia é coisa linda. Marque isso. Pia, mar de fundição, que aí era um reservatório de água. Olha, um mar de fundição. Tudo, a pessoa que diz assim, olha, o Velho Testamento já é passado, não tem nada a ver com o Novo. Não diga isso, nunca diga isso. No Velho Testamento nós temos a promessa, no Novo Testamento nós temos o cumprimento. Mas quando eu olho para o Novo Testamento, que eu vou para o Velho, tudo quase o que eu vou ler no Velho tem aonde? Tem no Novo Testamento. Olha aqui, só para os irmãos terem ideia, eu vou encontrar no Novo Testamento a promessa de um céu aonde diante do trono de Deus tem um mar de... Mas lá no Velho Testamento eu já citei Êxodo 24 e agora eu estou citando mais duas passagens que falam do mar. Olha aqui, esse mar de fundição era um reservatório de água. E qual era a intenção da pia de bronze, de cobre? Era mostrar que ali, quando o sacerdote entrava no seu ritual, era para ele se lavar para oferecer, mas ali falava da purificação dos seus pecados. E quando nós atentamos para o mar de vidro lá diante do trono de Deus, esse mar é transparente. Mostra que não foram só os problemas que passaram, a luta que passou, as batalhas que venceram, mas também que quem está lá no céu diante de Deus já venceu o pecado, porque foi lavado pelo sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus Cristo. Eita, glória a Deus. Assim como o mar de vidro é transparente e claro diante de Deus, a minha vida e a tua vida diante do trono do Cordeiro, ela vai estar limpa e transparente, porque o sangue de Jesus Cristo já nos livrou de todo o pecado. Olha, rapaz, como é lindo isso aí. Então, essa pia fala de purificação. E esse mar de fundição é dizendo que o pecado já passou. Porque deixa eu falar para os irmãos, tem pessoas que não têm problema nesse mundo não, irmão. Vocês sabiam? Tem pessoas que vivem bem, moram onde quer, come o que quer, sim ou não? Pronto, vai morrer. Tem gente aí que morre em boa velhice, até gordo. Morre gordo. Agora, o problema não é morrer, o problema é saber qual é o mar que ele vai atravessar. Porque eu sei que eu vou atravessar, se Deus quiser eu vou atravessar o Jordão. Oh, coisa linda, irmão, é quando o crente vai atravessar. Porque tem irmão que quando chega o dia da morte, ele fica desesperado, fica, oh meu Deus, eu vou morrer hoje. E você olha para os homens de Deus na Bíblia, todo dia que chegava, ou todo o tempo que chegava o dia da morte, eles não choravam. Jacó, quando José foi visitar ele segurando no bordãozinho dele, no cajadinho dele, ele disse assim, meu filho, eu estou indo embora, mas o Deus que eu servi até aqui, ele não me abandonou. E olha, ele na certeza da morte, e eu vou morrer, e eu quero que tu não deixe meus ossos aqui no Egito. Meu filho, tu promete que quando... Irmão, tem crente aí que até para falar na morte, ele anda com medo da morte. Não fala em morte de jeito nenhum. Pois o crente pode falar da morte, porque a morte em tu não tem mais poder. Está lá em 1 Coríntios 15, tragada foi a morte. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está a tua vitória? Irmão, aonde Jesus mora, a morte acabou. Diz aí para o teu irmão, a morte não tem mais efeito em tu. Mas se tu não tiver pecado. Porque se tu tiver pecado, Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Tem um bocado de crente que é um medo desesperado da morte, é porque ele não tem certeza da vida que está do outro lado do Jordão. Ele não tem certeza. Quando você vai para o 33, você pode ver lá em Deuteronômio, Deus diz assim para Moisés, Moisés, sobe um monte que tu vai morrer. Não foi assim? Sobe um monte, lá no 32, sobe um monte que tu vai morrer. Aí Moisés, oh meu Deus, eu não quero morrer ainda não, eu ainda tenho alguma coisa para fazer. Foi assim? Não, sobe um monte que tu vai morrer.
Já pensou Deus chegar para tu, sobe que tu vai morrer hoje? Irmão, se fosse hoje, tem uns crentes aí que é um medo, velho, tremendo, é desesperado. Pronto. E aí quando você, olha, esses homens de Deus, nenhum tinha medo da morte. E todos eles estavam prontos para atravessar o Jordão a qualquer hora. José, quando estava lá, ele chamou os irmãos dele, está lá no capítulo 50, aí disse assim, eu vou morrer, do jeito que o pai, eu vou morrer, não foi assim? Eu vou morrer, e Deus vai visitar vocês, não deixem meus ossos aqui. Quando você olha para a própria palavra de Deus, Josué capítulo 23, Josué diz, eu agora vou pelo caminho de todo mortal, ou seja, eu vou morrer. Aí ele diz, mas uma coisa eu vou fazer até o dia da morte, eu e a minha casa. Irmão, isso aqui é para quem tem crença. Tem irmão aí que não tem certeza da salvação, aí na hora que fala em morte, até se benze, porque ele não tem certeza da vida. Agora é diferente de um crente. É assim, irmão. É desse jeito. Coloca aí. Olha lá. Então veja bem, nós estamos mostrando aqui essa pia, diga comigo, o mar, a pia e o mar de vidro. No Velho Testamento já representava isso. Agora, quando nós vamos para o Novo Testamento, aí, em relação à igreja, que João vê o mar perante o trono de Deus, o que ele estava dizendo? Que a partir daquele momento, acabou tudo. O mar de vidro, irmão, nos distancia desse mar de tumulto, de perturbação. Vai chegar um dia que tudo isso aqui vai passar. E nós vamos ter só paz, só gozo, só alegria no Espírito Santo de Deus. Coloca aí na tela, vamos lá. Vamos ver aqui o mar de vidro. Eu coloquei aqui algumas coisas, pode passar. Quarto. O mar de vidro, observem bem, e seu aspecto teológico. Digam comigo bem forte. Pureza, tranquilidade, paz absoluta e adoração. Agora, olha o mar no seu aspecto celestial. Evidencia a realidade celeste como lugar de pureza, adoração e preparação perante o trono de Deus. O mar celeste, esse mar que está lá de vidro, é simbólico para mostrar que a partir de agora, irmãos, nós vamos viver a realidade celestial, sem morte, sem dor, sem tranquilidade, sem miséria, sem notícias ruins. É um mar aonde nós teremos a pureza, um lugar de adoração e tranquilidade eternamente com Deus. Entendeu? Pode passar. Então nós temos aqui outra coisa. Simbolismo do mar de vidro. Digam comigo bem forte. Separação. Olha aqui, separa a santidade de Deus do pecador. Por quê? Porque lá o mar é transparente. Aqui eu não sei quem são vocês, nem vocês sabem quem sou eu. Agora, no dia que nós chegarmos no céu, haverá separação. O mar de vidro é símbolo da separação. A santidade de Deus, que Deus conhece tudo e conhece o pecador. Lá só vai estar quem é santo. Depois, visão da onisciência de Deus. Esse mar transparente, como cristal, que fala de pureza, ele também fala da onisciência de Deus. Deus, ele está lá do céu, olhando para essa terra, e ele sabe tudo que se passa aqui na terra. A Bíblia diz que ele vai até as profundezas dos mares. Não só sabe contar os cabelos da cabeça, mas ele sabe quantos peixes tem no mar, o que tem no fundo do mar. Tudo é transparente aos olhos daquele que governa todas as coisas. Hebreus 4,13 diz que todas as coisas na terra estão quê? Nuas e patentes diante de Deus. Então não adianta você estar com pecado escondido, não adianta estar com falsidade. Deus é como esse vidro aqui. Isso aqui ainda é sujo, mas ele é transparente, ele te vê direitinho, ele sabe o que é que tu faz na tua casa, ele sabe quando tu está falando mal do irmão, falando mal de mim, ele está vendo tudinho. É assim. Aí no dia que tu quiser atravessar o Jordão, aí tu não vai ficar prostrado, que nem ficou Israel no deserto. Passa não.
Irmão, vamos subir o Jordão? Vamos. Vamos passar o Jordão? Vamos. Porque você tem fé. Irmão, coisa boa é o crente viver cheio da fé de Deus. Pode ter agitação, pode ter tumulto, mas ele continua seguindo firmemente e fielmente ao Deus Todo-Poderoso. Então, Deus sabe tudo. Olha, esse mar é a passagem do Êxodo para a Nova Aliança. Veja que Israel passou o Mar Vermelho. A gente olha para o Mar Vermelho só como um milagre, e foi um milagre. Mas o Mar Vermelho era sair da vida sofrida, era sair da vida de humilhação e passar para a vida de vitória e uma nova aliança com Deus. Por isso que lá em 1 Coríntios diz: e todos foram batizados em Moisés no mar. Porque está falando disso. Prova de que o mundo está contaminado pelo pecado diante de Deus. Enquanto que o mar aqui é sujeira, enquanto que o mar aqui é podridão, o mar lá no céu, de vidro, é limpo como o cristal. Lá no céu, irmã, tudo é pureza. Você pode ficar tranquilo. Tem um cantor aí que compôs um hino que diz que lá no céu ele vai ter os melhores vizinhos. E é mesmo. Porque o Acã não vai morar lá. O Judas não vai morar lá. O Lampião não vai morar lá. Entendeu? Aí só vai morar quem é santo. A Bíblia diz: os melhores vizinhos, quem é que vai estar lá? Abraão vai estar lá. Jacó vai estar lá. Moisés vai estar lá. E se você viver a fé com Deus, você vai estar lá. Só vizinhos limpos. Porque a Bíblia diz no Salmo 15: só entrará lá quem é limpo de mão e o que mais? Pronto, é por isso, aqui na terra tu não pode confiar no teu vizinho não, porque às vezes ele até teu vizinho vai na tua casa direto, mas na mesma hora muda. Conhece muito irmão, que é uma alegria com a gente, é uma coisa, mas qualquer coisinha ele te deixa de mão. Por isso que a Bíblia diz: não seja frequente a casa do teu vizinho, porque se zanga. Pronto, se zanga e aí não quebra a amizade. Agora, no céu você vai ter os melhores vizinhos, porque são purificados pelo sangue do Cordeiro. Aí outra coisa, paz e calma celestial. Lá no céu não tem agitação, de tumulto, de guerra, de briga, de inveja, porque todas as primeiras coisas passaram. Acabou tudo, irmão. Acabou tudo. É só paz e alegria no Espírito Santo de Deus. Coisa boa, irmão. Irmão, até quando tu morre, se tu for crente, porque se tu não for, tu vai arder no fogo do inferno. Agora, se tu for crente, coloca aí Apocalipse 14, 13. Olha aí como é a vida do crente depois que morre. E ouvi uma voz do céu que me dizia: sim, escreve, bem-aventurados os mortos. Já pensou, irmão? Morrer, a Bíblia diz que é bem-aventurado. O morto. Mas que morto? Os que desde agora morrem no Senhor. É os que morrem no Senhor. É os que morrem no Senhor. É os que vivem em comunhão com Deus. É assim. Quem morre no Senhor, isso aqui é bíblico, não adianta, e eu respeito todas as religiões, mas não adianta estar lá no caixão. Piedade dessa alma. Quem tinha que ter piedade da alma dele era ele. Quando tu se acabar aqui, pronto, em Hebreus 9, 27, a Bíblia diz que ao homem está ordenado o quê? Então não tem esse negócio, não, eu vou voltar de novo. Voltar para onde? Lá em Lucas 16, diz que tem um abismo. Quem está do lado de lá, não pode passar para cá. Pastor, mas eu vi meu pai. É só o diabo fazendo pintura, usando espírito diabólico para dizer que era teu pai. A Bíblia diz que quem está lá não passa mais para cá. Pronto. Mas é porque eu estava lá no meu comércio, o papai apareceu. Não é teu pai, é o diabo fazendo pintura do teu pai. Estou logo dizendo para você. É porque tem irmão. Um dia o irmão disse: pastor, um dia eu estava trabalhando tarde na padaria, aí mataram meu pai de facada, e quando eu fui, ele apareceu segurando os fatos. Eu disse: pois é o diabo mesmo. Em pintura, irmão. Não vá nessa, meu irmão. Tem até crente que tem medo dessas coisas. Não, irmão, larga disso de mão. Você é salvo em Cristo Jesus. Pronto. Mas lá em 1 Samuel 28, foi uma feiticeira. E só para os irmãos mostrarem, o próprio texto mostra que era um embuste, que o Saul estava disfarçado. E a feiticeira sabia que era Saul? Então como é que ela chama o espírito e ela nem sabia que era o próprio rei que estava lá?
Você tem que ver as coisas. Ela nunca viu Samuel. Ela disse: eu vejo um homem. Aí ela foi dando a descrição. Aí o Saul diz assim: é Samuel. E olha, Samuel, por que tu veio me perturbar aqui? Conversa. Então olha para cá. Se tu é crente, na hora que tu morre, tu é bem-aventurado. É bem-aventurado. Como é que diz aí? Bora, meu filho. Bem-aventurado os que desde agora morrem no Senhor. Sim. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. Pronto, agora ele vai entrar no descanso eterno. E aquilo que ele fez aqui vai falar lá na eternidade. Entenderam como é as coisas? Então não adianta você ficar piedade dessa alma. Não adianta tu entrar com a vela. Porque é melhor tu entrar com o sol da justiça, que é Jesus Cristo. Mas velinha lá não adianta para ele. Aqui, Senhor, essa almazinha. Não adianta botar água. Às vezes eu ia no cemitério, aí ele morreu com sede esse aqui, aí botar um monte de água lá. É besteira. Tem nadinha, irmã, aquilo ali. Ainda faz isso, não faz? Pô, não faça não, meus amigos. É perca de tempo. Porque depois que ele morre, pronto, é outra dimensão. Agora tem uma coisa, irmão: quem morre em Cristo é bem-aventurado. Ei, rapaz, mas é bom a Bíblia. E aí o que acontece? Você vai estar diante de Deus e Deus vai dizer: aquele mar já passou, aquela agitação já passou. Aqui é paz e alegria no Espírito Santo de Deus. E olhem para cá, tem nada de você ficar no buraco e só no dia que ele voltar. Jesus disse lá em João: hoje tu estarás comigo aonde? No paraíso. E esse paraíso é tão real que lá em 2 Coríntios 12, Paulo disse assim, verso 4, coloca aí 12:4, vamos ver o que é o paraíso. Mas é bom, irmão. Olha aí, olha o paraísozão aí. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis. Eita. Que ao homem não é lícito falar. É o paraíso. É o paraíso. Irmão, é isso aqui que é o céu. É isso aqui que é o céu. Aí Jesus disse: hoje tu vai estar comigo no paraíso. Não foi assim? Pronto, no paraíso. E aí Paulo viu o paraíso. Agora vamos ver por que Paulo queria ir para lá. Filipenses 1:21. Olha aí por que Paulo queria ir para lá. Irmão, no dia que tu tiver uma visão do céu, toda hora tu vai querer morrer. É assim. No dia que tu tiver uma visão do céu, que tu entendeu o que é o céu, toda hora tu quer morrer. Vocês sabiam que tinha um pai da igreja que ele era doido para morrer por causa do evangelho? Ele queria que alguém matasse ele, porque ele queria ir para o céu. É assim. Hoje os crentes não é doido para não morrer. É assim. Aqui, ó, o 23, bota o 23. Mas de ambos os lados estou em aperto. Eu de ambos os lados. Aqui é um Paulo que é crente, que foi arrebatado até o terceiro céu. Aí como ele viu o céu, ele viu a glória de Deus, aí o homem ficou desse jeito. Tendo o desejo de partir e estar com Cristo, tá, porque isto é ainda muito melhor. Tá vendo? Quem quer partir? Então se prepare, pode ser hoje, né? A partida, e aí pronto, você vai estar com Cristo, que é bem melhor, irmão, isso aqui é para quem tem crença. Vocês sabiam, irmãos, os pastores, até nós, hoje os crentes não tem mais esse momento de entender que Deus tem algo que nos espera, que é muito maior do que o que vocês imaginam. É por isso que a Bíblia diz, 8 de Romanos, eu acho que é o 17, se for o 17 é o 18, vê se eu estou enganado, vê aí, não, aí é o quê? 18, deixa eu ver, olha aí, está vendo aqui, irmão? Aí, lê isso aí. Porque para mim tenho por certo que o que? Olha o mar agitado desta vida, que as aflições deste tempo presente
não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Eita, irmão. Ô, irmão, ajeita a tua vidinha, rapaz. Vivam a vida santa. Pronto, eu já estive em muita casa. Um dia eu vi um senhor que ele tinha câncer e eu fui no hospital. Ele já estava em estado terminal. E eu cheguei lá, eles amarraram ele, porque ele gritava, um jovem novo. E aí ele partiu para mim com a boca aberta, a língua grande, e ele gritava: me ajuda, me ajuda, me ajuda, desesperado. E aí eu botei a mão no ombro dele, segurei ele e disse: acalma esse coração, Jesus, acalma esse coração, acalma. Aí ele sentou na cama. São pessoas que não têm a certeza da vida eterna. Vocês entenderam? O Russell Shedd estava com câncer. Vocês podem botar o vídeo dele aí, que era um teólogo batista. E ele dando uma entrevista, ele disse assim: nesse momento que eu estou dando essa entrevista, eu estou aqui sendo consumido pelo câncer de dor. Mas essa dor, ela não paga o peso da glória que em mim há de ser revelado. Essa é a diferença de quem tem consciência do céu. Chamou de experiência maravilhosa, não é isso? É isso que eu quero dizer para vocês. Essa é a diferença. Então, quem não tem muito crente que frequenta a igreja, irmão, mas é com medo de morrer, com medo de adoecer. O crente que tem consciência do céu e da Bíblia é diferente. É assim. É por isso que eu sempre oro: Jesus, me ajuda na minha caminhada. Oh, irmão, ei, mas é bom. E aí pronto. Então, sirva a Deus com alegria. Já vi muitos, mas também já vi muitos, também com a vida santa. Perguntei para um velhinho lá em Coroatá: irmão, pode ser que Jesus lhe cure, mas se ele não curar, ele diz: pastor Aziel, estou preparado. Pronto. Perguntei para o pai: pai, o senhor, estou preparado. Ah, é bom. E tu está preparado? É assim, desse jeito. Eu estava agora em São Paulo e eu estava falando sobre o pastor Valdir Bícego. Depois vocês podem olhar aí na internet. Era um homem de Deus, pregador. E ele disse assim: vamos cantar o hino quando o Jordão passarmos unidos, porque esta semana um de nós vai passar o Jordão. Aí quando ele foi chegando em casa, os assaltantes abordaram ele e aí atiraram nele. Mas o irmão que estava no culto, o pastor, me contou agora. Eu disse: irmão, não me diga isso, irmão. Eu disse: pastor Zé, eu estava no culto nesse dia. E ele era o que mais chorava quando pediu para cantar o hino quando o Jordão passarmos. Aí ele disse: um de nós vai passar. E quem passou foi ele. Lute para você passar o Jordão, para chegar do outro lado e a vitória ser nossa em nome de Jesus. Crença, irmão, estou falando de crença. Fiquemos de pé, vamos lá.